Queridos, graça e paz, é bom nós estarmos juntos nesta manhã, mesmo que virtualmente, para a gente aprender um pouco mais da palavra de Deus, crescermos espiritualmente. É uma oportunidade ímpar que Deus está nos concedendo, apesar do momento que nós estamos assim vivendo, né? Quando não podemos nos reunir presencialmente, mas graças ao recurso da tecnologia moderna está nos possibilitando essa realidade. Inclusive, a nossa gratidão aí a nosso querido irmão Gentil, que teve essa ideia, né, que já fizemos um momento aí na sexta-feira passada. Acredito que vai ser uma bênção para a vida de todos que estão ligados, né, nessa manhã aqui nesse programa, né. Olha, eu queria ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, que diz o seguinte: segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, que diz o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, enches a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobre em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Queridos, antes de nós olharmos o assunto da nossa apostila, a gente precisa entender que a doutrina é algo essencial para a vida da igreja, né? Observe que na igreja primitiva, a Bíblia diz, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Muitos irmãos não gostam de doutrina, porque acham que é muito seca, é muito técnica, né? E preferem mais aqueles momentos de compartilhamento de experiência, de estou sentindo, estou vendo isso e aquilo. Mas, na realidade, se vocês observarem, a grande preocupação dos apóstolos de Cristo, né, era justamente a questão de uma doutrina sadia no meio da igreja, né, que a igreja tivesse um fundamento bem claro, seguro da fé cristã. E nós temos muita alegria, né, temos uma experiência muito boa nesta área de ensinar teologia nos seminários, na igreja também. É um assunto que eu gosto muito, é um negócio que eu amo de fato, né? O assunto está sempre em minha mente, no meu coração, examinando, olhando, observando. E muito bem, então nós estamos aí nas quintas-feiras estudando com os irmãos a doutrina cristã, toda a teologia sistemática, né, que contempla 10 temas, que eu vou lembrar aos irmãos, que eu já disse a igreja, já escrevi também. A teologia sistemática não é outra coisa a não ser a doutrina cristã. Nós temos a bibliologia, a teontologia, a antropologia, a marteologia, a cristologia, a soteriologia, a angelologia, ou angelologia, que nós vamos compartilhar um pouco para os irmãos nesta manhã. Temos a pneumatologia, a eclesiologia e a escatologia. Então, são 10 temas que a teologia sistemática contempla. E é interessante observar que Deus ele não colocou a doutrina cristã num livro só, porque senão nós iríamos desprezar os outros livros e só ficar com este livro. Então, ele, na sua sapiência infinita, para que nós pudéssemos pesquisar, examinar e descobrir, ele espalhou a doutrina em toda a Bíblia Sagrada, desde o Gênesis, que tem a parte inicial, até o livro de Apocalipse. Então, os teólogos, eles, ao examinarem essa questão, eles começaram a pontuar aqueles assuntos, aqueles temas que seriam parte da doutrina cristã. Então, nós vamos hoje dar uma olhadelazinha, pelo menos inicialmente, na questão da angelologia ou angelologia. Observe, não é angeologia, não. Angelologia, né? Por quê? Aí eu pediria para a Gentil passar o quadro de número 2 aí, né? Por quê? Porque esta palavra, queridos, angelologia,
ela é de origem grega e composta de duas palavras, angelos, ou igual a anjos, e logia, estudo, tratado. Então, nós poderíamos conceituar a angelologia como uma parte da teologia sistemática que estuda a doutrina dos anjos, tá certo? Nunca mais esqueçam disso. A angelologia é a parte da teologia sistemática que estuda a doutrina dos anjos, né? Por que esse assunto é relevante? Eu pediria para o nosso irmão Diácono Gentil colocar o quadro número 3 para os irmãos e passar para o quadro de número 4 também, né? Muito bem. A Bíblia Sagrada, queridos, é o fundamento de toda a teologia, de toda a doutrina cristã. Então, para você, quando você for tratar de um tema, examinar um tema, você tem que procurar tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele é revelado de forma embrionária e ele é chancelado, autenticado e ratificado no Novo Testamento. Então, nós, em relação a esta doutrina, ela é afirmada no Antigo Testamento, inicialmente. Você vai encontrar inúmeros textos, ocasiões em que você observa uma manifestação ou manifestações de seres espirituais, né, a serviço de Deus, tá certo? Que interage com os seres humanos. Então, estou citando aqui o Salmo 103, versículo 20, que você está vendo aí na tela do seu smartphone, ou do seu computador, ou do seu televisor, né? Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, que no hebraico significa mensageiros, né? Vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Então, aí você vai encontrar outros textos, ocasiões, por exemplo, Gênesis 16, 7, 19, 1 e 15, 28, 12, 1 Samuel 29, 9, Salmo 91, 11, 148, 12 e assim por diante. Aqueles seres espirituais que assumiam uma aparência humana e se comunicavam com os seres humanos, sempre para trazer uma orientação ou um livramento, alguma coisa que Deus resolvesse fazer em favor do seu povo. Agora, pedi para o Gentil colocar o quadro de número 5. Você tem aí que aquilo que eu falei, aquilo que começa no Antigo Testamento, ele só tem, digamos assim, validade para nortear a vida da igreja se estiver confirmado no Novo Testamento. Por quê? Porque a revelação foi dada de forma progressiva, é dada de forma embrionária, latente lá no Antigo Testamento, e no Novo Testamento agora a clareza torna-se absoluta, né? E quando termina o livro de Apocalipse, a inspiração cessou, não tem mais nada a Deus revelar para nós, porque tudo já foi revelado através de sua santa e bendita palavra. Então, este assunto ele começa no Antigo Testamento e ele é confirmado no Novo Testamento. Eu estou aqui citando um caso, um episódio que Pedro estava aprisionado por ordem de Herodes, Antipas, e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Na casa de João Marcos, estava ali reunido o grupo de irmãos, orando, buscando, intercedendo pela vida de Pedro, porque Tiago já tinha, ou melhor, porque Herodes já tinha degolado Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, né? E aqui diz o texto que Pedro estava lá confinado naquela prisão e aconteceu o texto que eu vou ler aqui para vocês, que se encontra em Atos capítulo 12, versículo 7, que diz o seguinte: eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, ou seja, do lado dele, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Aí o texto diz, e caíram das mãos as cadeias. Eu estou lendo Atos 12, versículo 7. Aí você vai encontrar Mateus 1 e 20, Mateus 4, 6, versículo 11, Mateus 13, 39, 18, 10, 24, 31, 28, 2 e assim por diante. Então, a doutrina ela tem fundamento no Antigo Testamento
e também ela é ratificada, confirmada no Novo Testamento, e é uma realidade que a igreja tem que conviver. Por quê? Porque o texto dele lá no livro, na carta de Pedro, que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tá certo? Agora, vá um pouquinho adiante para o quadro seguinte, que são as características dos anjos, né? Dos anjos, segundo as Sagradas Escrituras, tá certo? Aí, Gentil, agora vai colocar o quadro de número 7 para vocês. E este quadro começa mostrando que os anjos são criaturas de Deus, não são autoexistentes, não têm esses atributos, foram criados por Deus. Porque a criação, queridos, que Deus fez graciosamente, é uma criação material e uma criação também espiritual. Isso está escrito lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Então, veja bem, se é um ser criado, então não devemos a ele reverência nem adoração. Adoração é exclusiva a Deus. Observe que lá no livro de Apocalipse, em duas ocasiões, São João, que era um homem experimentado na fé cristã, já idoso, ele, dada a grandeza da revelação que Deus estava dando a ele através de um anjo, né? Aí diz o texto sagrado que João prostrou-se aos pés dele para adorá-lo. Para adorá-lo. E o anjo proibiu expressamente, diz, olha, eu sou conservo como você é, ou seja, eu sou servo como você é, conservo. Adora a Deus. Isso em duas ocasiões, queridos. Quer dizer, a gente precisa entender esta verdade da palavra de Deus. Não exaltar demais os seres angelicais, não também subestimá-los, porque eles foram feitos, segundo o Salmo de número 8, um pouco maior do que o homem. Ou melhor, diz o texto lá, que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. Em outras palavras, os anjos são maiores do que os seres humanos. Então, não há necessidade da gente adorar anjo, invocar anjo, porque isso aí é coisa que deve ser feito somente ao Senhor nosso Deus, a único que é digno de honra, glória e adoração. Muito bem, mas voltando à questão da criação, o que é que diz o texto sagrado de Colossenses, capítulo 1, versículo 16? Veja aí na sua Bíblia. Porque nele foram criadas, em Cristo, né, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, por Cristo e para ele. Aí tem outros textos na Bíblia que consolidam essa questão, que os anjos foram criados por Deus. E criados numa quantidade específica, diferente dos seres humanos. Deus criou o homem e a mulher e lhes deu o quê? O poder, a capacidade de se reproduzirem. Né? Os anjos não. Os anjos foram criados numa quantidade que só Deus sabe essa quantidade. Né? O texto de Apocalipse fala milhões de milhões, milhares de milhares. Quer dizer, é uma quantidade que nós não conseguimos identificar porque a Bíblia não revela. E Deus não criou mais anjos depois daquilo que ele criou inicialmente. Nem anjos também gera anjinhos. É bom tirar isso da cabeça. Porque há um texto lá no livro de Gênesis, né, que uma teoria, em Gênesis 6, dizendo que os seres espirituais, eles coabitaram com as mulheres da época e geraram os gigantes, né? Isso é mentira. Porque os seres são assexuados, os seres angelicais são assexuados, como nós iremos ver um pouquinho mais na frente. Foram criados por Deus, numa quantidade específica, né? Não, nem mais nem menos, diferente do ser humano. O ser humano foi criado por Deus, um casal com a capacidade de se reproduzir, evidentemente, através do poder e da graça de Deus. Tá certo, irmão? Então, guarde isso no seu coração, que os seres angelicais foram seres criados. Passe, Gentil, para o quadro seguinte. Seres espirituais. Ora, observa o seguinte, que
O Senhor Jesus Cristo diz que um espírito não tem carne nem ossos como nós temos. Então, anjos não tem uma forma aparente. Isso é bom a gente observar. São seres espirituais, são espíritos ministradores. Né? Inclusive, eu peço desculpa aos irmãos que eu citei o caso aí de 1 Pedro, né, quando ele falava que eles são espíritos ministradores, é o caso de Hebreus, o texto é Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14, que eu vou ler agora. Né? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Estou lendo Hebreus, capítulo 1, versículo 13 e 14. Espírito. O Salvador disse, quando ele ressuscitou e os discípulos ficaram pensando que era um espírito que estava aparecendo ali, ele disse, não, ele disse assim, pediu que viesse, tocasse nele, olhasse para ele, que ele não era um espírito, porque o espírito não tinha carne nem ossos, como ele diz, como vedes que eu tenho. Então, são seres espirituais. Se eles aparecem em algum momento, em alguma circunstância, em aparência humana, para trazer uma comunicação da parte de Deus, como aconteceu no passado, e acontece também, né, porque os anjos estão aí a serviço, né, a serviço do povo de Deus, tanto já aquele que é já membro da Igreja de Cristo, como aqueles que ainda hão de serem alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. É o que o texto diz aqui em Hebreus. Né? Espírito ministradores enviados por Deus a servir aqueles que hão de herdar a salvação. Seres espirituais. Entendeu? Então, se aparecer, porventura, um anjo na experiência de alguém ou da vida da igreja, não é um homem, um ser humano. Pode ser uma aparência humana, mas não um ser humano, porque um anjo não tem forma, não tem corpo. Ele é um ser espiritual. E se tem uma forma espiritual que a gente não tem condição de, digamos assim, definir, porque a palavra de Deus não revela. Muito bem. Gentil, passe para o quadro de número 9, por favor. Muito bem, então os irmãos estão aí diante de vocês, né? Que os anjos foram criados por Deus, são seres espirituais, né? Mas também são seres pessoais. E se é um ser pessoal, ele tem características bem definidas, né? Não necessariamente uma forma física, porque Deus é espírito e Deus não tem forma física aparente. Mas eles têm três, irmãos, características que é comum a toda a personalidade, que é inteligência, vontade e emoções ou sentimentos. Nesse sentido, eles foram feitos parecidos com os seres humanos, que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Tem vontade, inteligência e emoções. Né? Eu vou citar aqui um versículo apenas, que é o do Lucas, capítulo 15, versículo 10, que está aí na apostila e está no quadro que o Gentil está projetando aí nesse programa. Diz assim, assim vos digo, palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quer dizer, se ele se alegra, ele também se entristece. Né? O inverso, é um sentimento, tem vontade, mas é bom entender, queridos, que esta vontade em relação aos seres angelicais, né, está totalmente submissa à vontade de Deus. Depois eu vou explicar isso aí quando nós chegarmos à questão de que aconteceu com os anjos, porque houve um problema nos céus, que vocês já estão tomando conhecimento desses quadros de teologia que eu estou colocando aí nas redes sociais. Né? Aí tem diversos textos que falam sobre essa questão, tá certo? E seres pessoais. Gentil, passe, por favor, para aí o quadro de número 10. Seres assexuados, ou seja, eles não se reproduzem, não se procriam. Isso é muito importante a gente saber.
porque para destruir aquela teoria errada lá de Gênesis 6, quando alguém disse que os anjos coabitaram com as mulheres, os filhos dos homens com os filhos de Deus, aí, dos homens seriam os seres humanos, as mulheres humanas, digamos assim, e os filhos de Deus seriam os anjos. Isso não é, está errado, porque eles são assexuados, não têm função sexual, não tem órgão sexual, não está dentro da estrutura que Deus, quando Deus criou os anjos, dando-lhes essa função. Não, foi Jesus que disse. Quando Jesus houve um questionamento sobre a questão da ressurreição dos mortos, está aí registrado nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, diz a palavra de Deus que o seguinte, Jesus dizendo aos fariseus, escribas, os religiosos da época, dizendo que eles não conheciam as escrituras, erravam. Por quê? Porque na ressurreição, disse Jesus, nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Então, a gente tem que se abstrair, né, dessa ideia de que um anjo tem função sexual. É que um anjo macho se une com a anja fêmea e gera um anjinho ou anjinha. Isso não existe. Né? Eles são assexuados. É o que a palavra de Deus nos revela. Então, foram criados numa quantidade específica, não têm capacidade de se reproduzir, porque não é este o programa de Deus para os seres angelicais. Essa questão de reprodução é para os seres humanos, os animais, os peixes e as aves e assim por diante. Não os seres angelicais. Eu peço também para a gente passar para o quadro número 11. Seres imortais. Seres imortais. Quer dizer, eles não passam pela experiência da morte. A morte é uma consequência do pecado para o homem, e que toda a criação, exceto a criação espiritual, digamos assim, ela é contemplada com esse drama. Nós nascemos, nós crescemos, nos reproduzimos e morremos. Os seres angelicais, não. Foram criados com a dimensão nesta área eterna. Não experimentam a questão da morte. A morte é algo privativo aos seres vivos da natureza, sem ser a natureza espiritual. Aí vamos a outro texto agora, lá no livro de São Lucas, capítulo 20, versículo 36, que diz o seguinte: porque já não podem mais morrer, tratando-se de experiência para os crentes renascidos, né? Espiritualmente, que não vão morrer mais espiritualmente, porque já estão vivos espiritualmente, e a vida e a glorificação, a ressurreição dos mortos é uma bênção para a igreja. Aí diz assim: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, como filhos da ressurreição. Então é importante que a gente entenda isso aí. Aí você diz, mas pastor, isso não pode morrer, e a questão do pecado? Bom, veja bem, a gente vai ver um pouquinho lá na frente que o pecado, ou melhor, desculpe, quando formos estudar a martiologia, que eu estou projetando uns quadros aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp da igreja e de outras igrejas também, falando sobre a consequência do pecado na experiência do homem é a morte. Os seres angelicais, não. O que aconteceu foi o seguinte: diz a Bíblia que quando Deus criou os seres angelicais, em tempos imemoriais, nós não sabemos precisar quais foram, nem qual foi, houve uma cisão no céu. Houve uma rebelião no céu, liderada por um querubim ungido chamado Lúcifer, e ele não foi sozinho. Ele levou consigo um terço dos anjos do céu. Se rebelaram contra Deus. Está no livro de Isaías, no livro de Ezequiel, no livro de Apocalipse, e alguns evangelhos tratado lá, a segunda carta do apóstolo Pedro e na carta de Judas. Essa questão é identificada. Então, o que aconteceu? Diz a Bíblia que quando aquilo aconteceu,
Deus confirmou na bondade os anjos fiéis a ele, e confirmou na maldade os anjos que foram rebeldes, desobedientes a ele. Pronto, agora eles estão separados. Tem os anjos bons e os anjos maus. Os anjos de Deus e os anjos que são seguidores de Lúcifer, o querubim ungido, que é o diabo Satanás. Pronto, mas ele não morre, eles já estão sob condenação, os anjos caídos. E os anjos de Deus não estão confirmados na bondade, não tem nenhum problema de sofrer lá na frente, né? Porque eles não pecaram, ficaram fiéis ao Senhor. Então, são seres imortais no sentido de não experimentar a morte como os homens experimentam. Tá certo? E Gentil passa aí para o quadro seguinte. Seres zelosos. Enquanto nós estamos limitados, né, pelo tempo e pelo espaço, os seres angelicais não. Eles transitam com a maior velocidade entre céu e terra, entre qualquer parte da Terra, não é? Em qualquer parte do universo. É diferente dos seres humanos. Se você quiser sair daqui para digamos, um satélite da Terra, que é a Lua, né? Você vai ter que ir através de um equipamento. Você sair da gravidade tem que ser através do equipamento. Alguma coisa que faça você... Porque a gravidade, ela mantém o homem com os pés no chão. Se você der um pulo, você volta para a Terra. Por quê? Por causa da gravidade. Gentil sabe disso, se vocês sabem disso. Essa meninada que estuda aí nos cursinhos aí, sabe mais do que eu, né? Do que nós, né? Pois é, mas em relação aos seres angelicais, irmãos, eles, como Deus os fez, ele tem essa capacidade de deslocar velozmente. Então, Deus dá um comando nos céus, rapidamente o anjo pode chegar e se apresentar a uma pessoa para resolver uma situação. Isso é muito importante, né? Porque eles são os agentes de Deus, eles estão aqui cumprindo a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, quando a gente clama a Deus por socorro, observe, você tem que clamar a Deus. Você não pode dizer, anjo, corra aqui para me socorrer, não. Você não pode invocar um anjo. Aliás, não deve, porque está incorrendo num pecado. Está desvirtuando a doutrina. Invoca a Deus e Deus, se quiser, manda os seus anjos para nos socorrer, nos ajudar, nos trazer alguma orientação, alguma coisa assim que o vai. Né? Então é bom que a gente saiba disso. Mas agora é interessante observar que lá, apesar dessa velocidade de se deslocar, houve um problema lá com Daniel, quando Daniel estava invocando a Deus, buscando a Deus, anjos foram despachados para trazer uma resposta a Daniel, eles foram retidos numa batalha espiritual nos céus atmosféricos. E houve uma demora na resposta, porque houve uma oposição do reino das trevas em relação aos anjos de Deus, né? E eles não conseguiram, pelo menos momentaneamente, trazer a resposta naquela velocidade que talvez Daniel quisesse. Mas é uma verdade irrefutável que eles são seres velozes, né? Passe adiante aí, Gentil, para o quadro seguinte, por favor. Seres poderosos, né? Seres poderosos. Deixa eu dar uma olhadelazinha nos quadros seguintes, e nós estamos... Vamos dar uma paradinha aqui nos seres poderosos e vou abrir aí para os irmãos fazerem alguma pergunta, se acharem necessária, né? Até porque quer um pinguinho d'água também para lubrificar um pouquinho as cordas vocais, né? São seres poderosos. Olha, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ao criar os seres humanos, lhe deu um poder maior do que os poderes que foram dados aos homens. Se você olhar o livro de Gênesis, você vai observar que Deus, ao criar o homem, lhe deu autoridade para governar a terra. Todos os seres humanos, todos os seres, melhor, vivos, exceção dos seres angelicais, estão sob o controle do homem. No entanto, em relação aos seres angelicais, são mais poderosos do que os seres humanos. Né? É o que diz aqui, seres dotados de maior poder do que os seres humanos. Aí vem o texto aqui do Salmo 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz de sua palavra. Salmo 103, versículo 20.
seres poderosos, né? Que excedem força. E lá no Salmo 8, é dito isso, que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Então, os anjos são mais poderosos do que os seres humanos. Quer dizer, aquilo que Deus determina que eles façam, eles fazem. Né? Por exemplo, Deus mandou 2 anjos para destruir Sodoma e Gomorra. Eles destruíram aquela cidade, aquelas 2 cidades. São seres poderosos. São eles que vão executar os juízos de Deus lá no livro de Apocalipse. Né? As taças serão derramadas pelos anjos de Deus. 7 anjos destinados por Deus para punir a humanidade na época, naqueles dias que antecedem a gloriosa vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então são seres poderosos. E está aí o texto de Isaías, quando um anjo só destruiu todo o exército assírio. Todo o exército assírio. Eu vou ler esse texto aqui de Isaías 37, versículo 36, para encerrar a nossa apresentação aqui, tá certo? Isaías, capítulo 37. Só lembrar aos irmãos que o livro de Isaías se divide em 3 partes, né? A primeira parte, de 1 a 35, que nós chamamos de profecia de condenação. 36 a 39, profecia de confirmação. E 40 a 66, profecia de consolação. Então, aqui trata-se justamente de uma ação de Deus através dos seus anjos para destruir o exército assírio que cercava a cidade de Jerusalém. Aí diz assim, deixa eu ver aqui, viu? 37, 36, né? Então saiu o anjo do Senhor, quer dizer, enviado por Deus, e feriu no arraial dos assírios a 185 mil guerreiros, né? Estou acrescentando a palavra guerreiro, porque eram os exércitos. E quando se levantaram pela manhã, eis que tudo eram corpos mortos, anjos, seres poderosos, né? Mas não são mais poderosos do que o próprio Deus. Observe que teve o problema desse querubim que se rebelou contra Deus, porque ele queria ser semelhante ao Altíssimo, igual a Deus, até maior do que Deus. E por isso ele foi punido, expulso do céu e condenado eternamente. Que é Satanás, Lúcifer, o querubim ungido, que é o dragão lá de Apocalipse, o diabo, ele recebe uma série de nomes, né? Os anjos são seres poderosos, os poderes que Deus deu aos anjos, né? Não retirou dele, né? Por quê? Porque o texto diz lá em Romanos que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. O que Deus deu está dado. Os anjos bons são poderosos e os anjos maus também são poderosos. Só que os anjos maus estão debaixo do controle de Cristo, como os anjos bons também. Então, um anjo mau só pode, assim, digamos, mexer com a igreja se Deus lhe autorizar. Como aconteceu na vida de Jó. Se Deus autorizar, se Deus permitir. Fora disso, ele não tem poder sobre a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a nós todos nesta manhã. Falei demais.